Nós vamos agora recapitular a lição. A minha lição já está aqui em mãos. Como interpretar as Escrituras é o nosso tema geral. E o tema de hoje é Gênesis como o nosso fundamento. A parte 1, vamos então trabalhar um pouco da criação, das crenças fundamentais bíblicas que são apresentadas nesse livro que dá a história do começo de tudo. Então você pode participar com a gente no nosso chat, enviando aí a sua pergunta, o seu comentário, para a gente poder fazer um bom aproveitamento desse momento de estudo. Muito obrigado por você estar conectado, há muitas pessoas que estão participando, enviando o seu bom dia, mencionando a classe que está presente. Agora as últimas mensagens aqui, olha, a Lia Pinheiro da classe 25, a Regina Leal, a Margarete, a Vera Nascimento, feliz sábado, Vera. Também a Rita Ataíde, classe 26, o Cláudio Almeida, classe 35, fazendo chamada aí, Margarete, o Eduardo Tissamoda, muito bem, lhe agradecendo aí pela mensagem da doutora Bárbara, também a Maria Pinto, a Kelma, Rosa Sartre, Reginaldo Pereira, todos conosco conectados, muito bem, você pode enviar a partir de agora então, o seu comentário do tema da lição, uma pergunta ou uma ideia que você teve ao longo do estudo, um insight que teve assim, de alguma coisa que possa ser partilhada. Então coloca para a gente aí, é só escrever no chat e a gente vai dar esse espaço para ler o seu comentário, a sua pergunta. Antes de começarmos, vamos fazer uma oração? A gente já cantou, a gente já conversou com Deus de diferentes maneiras, agora também vamos falar com Ele através do estudo ou a recapitulação do tema da lição. Então eu te convido a fechar os olhos, se puder, e a gente vai falar com Deus. Senhor, muito obrigado por estarmos juntos para estudar a Bíblia através do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina. Nos ajude a encontrar em Gênesis, o livro dos começos, informações que possam fundamentar a nossa fé. Esteja abençoando cada amigo que está conosco, dando esperança, aumentando a fé e nos ajudando a sabermos ser resilientes para enfrentarmos esses momentos, olhando sempre para Cristo, aquele que nos garante a vitória. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, o nosso verso para iniciar está aí no livro de Jó. Por que a gente vai ler o livro de João, né? Por que a gente vai ler o livro de João, sendo que o estudo é de Gênesis? É porque o livro de João, ele dá para mim e para você também um começo, um princípio. E quem é que está desde o princípio? Então, abra a Bíblia aí no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Então, Evangelho de João, capítulo 1, estou abrindo a minha Bíblia aqui, você pode abrir a sua também e participar com a gente desse estudo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 4. Já encontrei? Já encontrou aí também? Vamos ler juntos aí? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Muito bem, nós encontramos aí o evangelista João partilhando um pouquinho da compreensão divina de Cristo. Cristo, ele é Deus e ele existe desde o princípio. E todas as coisas foram feitas por meio dele. Ele é o princípio. Começa então o nosso estudo já abordando um aspecto da divindade. Existem conceitos distorcidos que não fazem estudo bíblico correto e apresentam Cristo como apenas um mensageiro de Deus, como um anjo importante, mas a Bíblia deixa bem claro que Cristo é Deus, de que Ele existe desde o princípio, Ele é eterno e Ele tem os atributos criativos, Ele é criador. Por isso que o evangelista João fundamenta o seu livro
começando a falar de onde vem Cristo, ou seja, Ele não tem princípio, Ele não tem fim, Ele é eterno, Ele criou todas as coisas. As principais doutrinas bíblicas que nós temos, elas estão no livro de Gênesis. Nós encontramos em Gênesis a orientação sobre a criação de Deus, como ela foi, como ela aconteceu. Nós encontramos o livre-arbítrio, a origem do mal. Encontramos também em Gênesis a aliança de Deus, o plano de salvação, as consequências do pecado, a aliança eterna de Deus conosco, os juízos de Deus e como eles são efetuados. Nós também aprendemos sobre a importância de honrar a Deus como Criador, quando se faz a instituição do sábado, e nós encontramos também em Gênesis a lei de Deus que nos une a Ele e nos leva à ligação a Ele. Fica bem claro para a gente que o livro de Gênesis traz para nós tudo o que precisamos para fundamentar a nossa fé em Deus. Mas vamos conversar um pouco sobre o princípio. No princípio. Já parou para pensar como foram as coisas criadas no início? Imagina, nada ainda moldado, nada ainda feito, e Deus do nada começa a criar algo, e começa a dar forma, começa então a fazer surgir elementos diferentes, múltiplos, complexos. Você sabe que Deus, quando Ele estava criando todas as coisas, estava dando origem à vida, e não há como nós negarmos de que a vida é muito mais complexa do que nós, os cientistas, os especialistas, podem imaginar. Há inclusive partes do corpo humano que muitos médicos não conseguiram ainda entender a sua total funcionalidade. Isso mostra o quanto nós ainda somos objeto de estudo. Por exemplo, os olhos. Há estudos que não chegaram à conclusão de todas as explicações sobre o funcionamento dos olhos. Há inúmeros testes, inúmeros estudos, teses, feitas somente sobre esse órgão do corpo. Assim sendo, quando nós avaliamos a complexidade do princípio, nós entendemos então que somente um ser pré-existente ao princípio, somente um Deus eterno, é que poderia então dar origem à vida na sua forma tão complexa e variada como a que temos hoje. Vamos ler então agora o nosso verso principal da Bíblia, Gênesis, o primeiro verso da Bíblia, Gênesis 1, versículo 1. O livro de Gênesis, capítulo 1, estou abrindo aqui a minha Bíblia, você pode abrir a sua também, capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra, no princípio. Veja que o autor de Gênesis, e tudo leva a crer que foi Moisés, ele coloca já o início do texto dizendo que no início de tudo, lá no começo, o começo que nós podemos imaginar, o começo da existência humana, o começo da existência da nossa vida, da complexidade da vida que nós conhecemos, lá estava Deus criando, lá estava Deus fazendo suas intervenções. Então, qual a verdade que a gente aprende sobre isso? A primeira, Deus existe antes de tudo. Parece que dá um nó no nosso cérebro, né? Porque a gente quer imaginar o que dá origem ao próximo evento, mas e quem deu origem ao Criador dos eventos? Quem deu origem à criação, o Criador da vida? Nós não temos essa resposta. Por isso que Deus é Deus. E nós precisamos crer e confiar assim. Ele deu evidências, dá evidências ao tempo todo, de que Ele é real, de que Ele existe, de que Ele está atuando em nossa vida, no nosso dia a dia, mas Ele não tem princípio, Ele é eterno. Nós temos um princípio, nós temos um ponto de partida, Deus não tem. Por isso que o autor de Gênesis, usado pelo Espírito Santo, diz, no princípio, no começo de tudo, Deus já existe. Então isso mostra o quanto Deus é muito, muito maior do que o que nós podemos imaginar. Então nós só existimos porque Deus nos criou, nós só existimos porque Ele trouxe a vida, as condições para existirmos. Ele criou todas as leis que governam o mundo, o universo, e garantem então a condição para a nossa existência
Deus existe antes do princípio. Se a gente pega Gênesis 1 e compara com João 1, a gente vai encontrar um paralelo. Aqui em Gênesis 1 é mencionado, no princípio criou Deus. E lá em João 1 diz que no princípio era o verbo. Então, ambos os versos estão evidenciando a pré-existência de Deus. Deus existe antes do tempo. Esse tempo que a gente conhece, de 24 horas, de 60 minutos por hora, esse tempo, ele foi criado, mas Deus existe antes da criação desse tempo. É fantástico quando a gente vai olhar agora, no nosso guia de estudos, a sequência das orientações que são apresentadas. Antes, contudo, a gente precisa voltar a falar sobre a pessoa de Cristo. Afinal de contas, quem é que nos criou? Foi Deus o Pai? Foi Jesus Cristo? Ou o Espírito Santo? Quando a gente lê Gênesis 1, aparece ali o nome Deus, ok? Deus, Yahvé, Elohim, perdão. Só que o nome de Deus é apresentado ali como estando no plural, mas a conjugação do verbo estando no singular. Se fosse em português, seria um erro grosseiro. Como é que você não faz a concordância verbo nominal? Porque o verbo tem que concordar com o nome, e assim por diante. Mas por que essa configuração? Porque esse é o nome majestoso de Deus, que mostra também a sua divindade, composta de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Contudo, os 3 são um. Por isso que o verbo criar está no singular. No princípio, criou. Mas o nome Elohim, o nome de Deus, está no plural. Não apenas expressa esse nome majestoso, uma expressão majestática, mas também manifesta a compreensão de que essa configuração que foi usada aqui pelo autor de Gênesis, ela apresenta o Deus triuno. Qual a evidência que a gente tem? Primeiro, nós já lemos aqui o Evangelho de João. O Evangelho de João diz para nós que no princípio era o verbo, e esse verbo é relatado como sendo Jesus. Então o verbo é Jesus, ok? E agora apresenta para nós outros textos em paralelo que vão evidenciar a criação. Vamos ler agora Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. O livro de Hebreus, está lá no Novo Testamento, o livro de Hebreus capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Estou abrindo aqui a minha Bíblia, você pode abrir a sua aí. O livro de Hebreus, capítulo 1, verso 1. Já encontrei, e você aí? Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual, olha a expressão, pelo qual também fez o universo. Lendo o texto de Hebreus 1, versículo 1 e 2, nós compreendemos que o Criador do universo é quem? Jesus. Deus criou o universo por meio de Jesus, ou seja, Jesus, ele é o Criador. Então nós já encontramos aí claramente a pessoa do Pai, porque é mencionada lá em Gênesis o nome de Deus, Elohim, a pessoa de Cristo, que é mencionado tanto no Evangelho de João, como também no livro de Hebreus, e o Espírito Santo, será que ele participou do processo criativo? Será que ele está também presente na nossa criação? O que você acha? Sem dúvida, eu vou ler com você agora o que a Bíblia fala sobre a existência do Espírito Santo e a sua participação na nossa criação. Está aqui no livro de Jó, você pode abrir aí o livro de Jó, e a gente então vai encontrar esse verso que está no versículo 4 do capítulo 33. Jó, capítulo 33, versículo 4. Então nós já vimos Elohim, Deus o Pai, nós já vimos Jesus Cristo apresentando como Criador, e agora, Jó, capítulo 33, versículo 4. O Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Percebeu aí? O Espírito Santo
segundo o livro de Jó, o criou. Assim sendo, quando a gente faz a harmonização desses textos bíblicos, nós entendemos que o nosso Deus, que se apresenta de maneira triuna, um só Deus, manifesta em três pessoas, ele está presente na criação. E os três participam de maneira unida para criar tudo o que nós conhecemos. Ok? Então está aí apresentado para nós a parte inicial do nosso guia de estudos. Alguns já estão participando aqui com perguntas, e a gente fica feliz, comentários. A Elaine Vansley comenta: Deus nos criou completos, mesmo para enfrentar o mundo após o pecado. Exemplo, Ele criou o sistema imunológico antes mesmo de haver doenças. As doenças viriam posteriormente como consequência do pecado. Excelente comentário, Elaine. De fato, já existia tudo isso mesmo antes da doença. Aliás, o sistema imunológico espiritual também já tinha sido criado. Deus já tinha o plano da salvação pré-estabelecido para garantir a vida à humanidade. E é manifesto ali no Gênesis. Muito bem. Aqui há um abraço aqui de algumas pessoas, aproveitando o momento. Uma pergunta agora. A Margarete Conceição: quanto tempo passou Adão e Eva no jardim do Éden? Olha, a Bíblia não dá para nós nenhuma pista de calcularmos aí o tempo, nós não sabemos. Quando a gente lê o relato, parece que foi algo imediato, né? Deus criou a natureza, criou o homem, tudo maravilhoso e perfeito, e aí, na sequência, o homem já desobedece. Mas ali está contando o relato para nossa compreensão, não entrou em detalhes. Então, a gente não sabe quanto tempo Adão e Eva ficaram no jardim do Éden. Nós sabemos apenas de que o Éden foi criado, houve tempo para nomear todos os animais, houve tempo para Adão conhecer muito bem a sua companheira, para desfrutarem daquele ambiente perfeito, para estarem ali juntos na presença de Deus. Houve tempo para entenderem que o caminho com Deus era muito melhor, mas infelizmente acontece um lapso ali, acontece então um erro, uma falha, e então eles são expulsos do jardim, porque dentro do jardim estava a árvore da vida, e o homem não poderia agora, em pecado, continuar comendo desse fruto que lhe dava então assim a vida eterna. Então nós não sabemos ao fato quanto tempo foi, mas o tempo suficiente para o homem desfrutar daquelas belezas criativas de Deus e aprender que valia a pena manter-se ao lado de Deus, mas infelizmente houve aí o pecado, a entrada do pecado, a entrada do mal. Um comentário aqui do Rosinaldo: Deus existe antes da criação. Ele que criou tudo, os animais, e fez também o homem. Que história é essa de o homem se originar do macaco, ou de uma explosão, como diz Darwin? De fato, a gente percebe que durante muito tempo a humanidade tinha convicção de que, de diferentes maneiras, ou Deus, ou crenças diferentes, mas que o homem vem de algo superior a ele, e não de um processo evolutivo. Mas infelizmente houve aí a teoria da evolução, a criação de uma explicação para a origem da vida, que destitui totalmente o ser de Deus. E a gente sabe que essa teoria, ela veio exatamente para minimizar a fé, ela veio para diminuir a confiança que temos em Deus, mas ela é totalmente desprovida, né, de fundamentação, porque, como diz o próprio termo, é uma teoria, não há evidências. Há muito mais evidências para a complexidade da vida e a existência de um ser inteligente pré-existente do que crer que o mundo veio de um processo evolutivo. Aliás, a pandemia que estamos vivendo, ela é uma prova de que nós estamos em involução, porque se estivéssemos evoluindo, nós não estaríamos passando mais por pandemias, já estaríamos assim, num processo de desenvolvimento maior. Então, a pandemia, as consequências que vivemos, a deterioração do nosso corpo, o surgimento de cada vez mais novas doenças, a natureza se acabando, se destruindo, e o homem contribuindo para isso,
são evidências de que nós estamos caminhando para a ruína, e não o contrário, que estamos caminhando para um estado melhor, um estado de evolução. Hoje a nossa memória é menor do que antes, do que eram dos nossos pais, dos nossos avós. Lembra na época que a gente tinha que ligar para pessoas, a gente sabia de memória um monte de número telefônico? Hoje é capaz a gente não lembrar do próprio número telefônico, ter que consultar aí no nosso telefone, no nosso aparelho. Então hoje nós temos uma série de limitações, de restrições, que provam de que nós estamos num processo inverso. Éramos perfeitos, sábios, inteligentes, e estamos agora caminhando para uma involução. Muito bem, deixa eu ver se tem algum comentário mais aqui com a gente. Muito bem, aqui a participação de vocês, obrigado por estarem conosco, a Norma, a Edília e a Clara. Bom, vamos falar agora sobre os dias da criação? Quando a gente olha para o livro de Gênesis, nós encontramos aí, logo no primeiro capítulo, uma expressão bem significativa. Leia comigo aí o que diz o versículo 5. Vamos ver? Versículo 5. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite, e houve tarde e manhã o primeiro dia. Anota isso aí. Houve tarde e manhã o primeiro dia. A tarde é chamada a parte escura do dia, e a manhã é a descrição da parte clara do dia. Não para por aí. Olha o que diz agora o próximo texto. Nós lemos o versículo 5, agora a gente vai ler o versículo, muito bem, o 5, Deus faz a luz, depois então ele avança, versículo 8, e chamou Deus o firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Veja aí, de novo a expressão tarde e manhã. Olha o que diz mais, versículo 13, houve tarde e manhã o terceiro dia, e assim continua, versículo 19, houve tarde e manhã o quarto dia, e essa expressão vai se repetir em todos os dias. Por que ela se repete? Todos os estudos confirmam de que o uso da expressão tarde e manhã está ilustrando a literalidade do dia que nós hoje conhecemos de 24 horas. Quando Deus criou o mundo era escuro. A porção inicial, então, foi a porção da tarde, a porção escura. O dia começa com a noite, com a tarde. E então vem a parte clara, vem o dia. E Deus criou, então, essa dinâmica de alternância entre a parte escura e a parte clara, com um tempo que hoje nós conhecemos com 24 horas. Então, quem criou esse tempo foi Deus. Deus é que fez esse tempo e nos criou dentro dessa configuração temporal. Deus está acima dessa configuração temporal. Deus ele transpõe o tempo, ele pode viajar no tempo, indo ao passado, ao futuro, quando e como ele quiser. Nós não, estamos subordinados ao tempo e ao espaço. Deus ele transcende essas duas coisas. Mas quando ele define tarde e manhã, cada dia da semana, ele está deixando claro para nós de que a criação, ela não levou milhões e milhões de anos de um processo evolutivo, mas ela foi feita realmente em 24 horas em cada uma das suas partes. Então na primeira parte Deus faz a luz, na segunda parte o firmamento, e assim por diante Deus vai criando os elementos variados que vão dando assim então complexidade à existência do mundo que nós conhecemos. O nosso guia de estudos ele destaca que a palavra dia em hebraico, Yom, é usada ao longo da Bíblia, e especialmente na narrativa da criação, para designar um dia literal, um dia de 24 horas. Assim sendo, hoje nós temos compromissos, a gente pode marcar um compromisso com a pessoa, por exemplo, na quarta noite, mas, biblicamente sabemos que no nosso tempo, a quarta noite já é quinta-feira, porque quando entardece, o entardecer da quarta-feira, biblicamente, já é o início da quinta-feira, ok? Isso é bem claro para nós, quando nós vamos então, no final da semana, receber o dia tão especial que é o sábado. Então a gente não espera o relógio marcar meia-noite, olha, agora é meia-noite, agora já é sábado, não. A mudança, a viração do dia
no pôr do sol, é que confere então biblicamente, conforme Deus instituiu, a mudança de um dia para o próximo dia. É por isso que biblicamente nós então recebemos o sábado no final da tarde de sexta e agradecemos pelo sábado que tivemos com Deus no final da tarde desse dia, ok? Bom, então fica claro para nós aí de que o dia foi real, literalmente como 24 horas, então Deus não gastou 7 bilhões ou milhões de anos, como algumas teorias por aí tentam ensinar. Deus utilizou 7 dias. A criação, o tempo total, do primeiro ao último ato de Deus, foi 7 dias. Por isso que nós temos isso tão apresentado de maneira enfática, repetitiva. E uma coisa que fortalece esse conceito é a questão do sábado. A Bíblia deixa bem claro, né? Havendo Deus acabado todas as coisas, ao 7º dia descansou. Então, essa literalidade da criação estava também servindo para formar o ciclo semanal que nós temos hoje e a lembrança contínua de que Deus é o Criador, ao pararmos no último dia da semana para honrar a Deus e interrompermos as atividades do nosso ciclo de atividades normais. Assim sendo, nós temos então aí uma semana literal, na qual Deus estava formando todas as coisas, inclusive também o tempo para mim e para você. Participação de alguns aqui, a Amanda Alves, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. João 1:3. Obrigado, Amanda, por fortalecer aqui essa compreensão. A Elaine também coloca mais aqui um comentário para uma pessoa que está conosco aqui, falando que na cultura hebraica tudo era atribuído a Deus, inclusive as coisas que Deus permitia. No caso aí, alguém perguntou sobre o porquê que existe o mal. De fato, a existência do mal é uma prova do livre-arbítrio. O mal existe, está com os dias contados, como prova, ok, de que nós somos criados com atributo criativo e também com atributo de liberdade de escolha. Nós podemos escolher amar a Deus, servir a Deus, ou desobedecer a Deus e não servir a Deus. Assim sendo, nós temos então a compreensão de que o mal em breve findará, quando todas as coisas forem assim julgadas por Deus. O Rosinaldo, mais um comentário interessante, pastor, que Deus criava na medida que Ele criava, via que era bom, muito bom, e assim ficava, mas o pecado tirou toda essa beleza, né? É verdade, Deus vai criando tudo, e é tudo muito bom, tudo maravilhoso, muito bem lembrado. No final de cada dia, Deus fala, tudo era muito bom, mas aí o homem, ao fazer uso do livre-arbítrio para desobedecer a Deus, infelizmente ele danificou, ele estragou tudo que era muito bom. De fato, essa é uma compreensão bíblica. A Cristina Oliveira gostaria de entender um pouco mais sobre a criação, pois Adão seria Adama, né? Seria o homem Adão, que foi a primícia levada ao jardim do Éden. Então Adão seria a humanidade. Fiquei confusa. Muito bem, o termo Adão, ele se refere tanto ao homem, como também à humanidade, ok? O que vai definir se é o personagem Adão ou humanidade é o contexto, mas em hebraico ali o termo é o mesmo. Então isso ilustra claramente que Deus ele criou a humanidade, tanto que Deus ele vai tirar de Adão, da humanidade, a costela para formar a mulher, o gênero feminino. Então as bases, o DNA, a genética, foi tirado ali da primeira criatura adâmica, mas estava ali também as predisposições, como Deus estabeleceu o gênero feminino, mas ficou bem claro e distinto um do outro, mas um deriva do outro. De fato, Adão, então, se refere tanto à figura conhecida biblicamente, mas também se refere à humanidade. Mais um comentário aqui da Maria José: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Muito bem. O Antônio Hugo comenta também: o nosso Deus é de fato, de verdade, o nosso Criador. Somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor que Ele merece. É por isso, gente, tem que louvar a Deus com o coração feliz, mesmo passando por essa pandemia,
Porque Deus criou tudo perfeito. Nada do que enfrentamos de ruim hoje estava no plano de Deus para nós. É como um pai e uma mãe querem alguma coisa ruim para o seu filho, querem que ele caia, se machuque, de que ele perca um dente, de que ele sinta dor. É claro que não. Contudo, estas coisas evidenciam de que nós, com nossas escolhas erradas, afetamos a obra perfeita de Deus. Mas se crermos nele, em breve ele vai criar, segundo Apocalipse 21, um novo céu e uma nova terra. Inclusive a nós mesmos. O nosso corpo que hoje ele sofre com a corrupção, com a corruptibilidade, com a deterioração, ele vai ser refeito como corpo incorruptível. Já pensou que coisa maravilhosa? Todo mundo perfeito, com a saúde plena. Bom, então compreendemos que Deus é criador, de que Deus é eterno, e compreendemos que a criação durou uma semana, literalmente. Muito bem, agora vamos trabalhar juntos aqui na nossa conversa sobre o sábado. O sábado é um dia muito especial. Quando a gente olha na Bíblia as expressões referentes ao sábado, por exemplo, o capítulo 2 de Gênesis, versículo 1 a 3. Vamos ler juntos? Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus, a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Muito bem, Deus faz no sábado 3 coisas que ele não tinha feito nos outros dias. 3 elementos especiais. Primeiro, ele não cria nada novo, ok? Ele não faz nenhum elemento físico. Ele cria o tempo. Primeira coisa que ele está criando é o tempo. Então a semana até então teve 6 dias. Então quando ele abre o 7º dia, ele está criando mais um tempo nesse ciclo semanal. Agora olha o que ele faz no sábado. A Bíblia diz que Deus abençoou o sábado. A Bíblia diz que Deus santificou o sábado. E a Bíblia diz que Deus descansou no sábado. Então, bênção, santidade e descanso. Bênção, santidade e descanso. 3 coisas. Por que é muito importante a gente atentar para isso? Ao criar Deus o sábado, o tempo, e abençoar esse dia, ele estava deixando bem claro que há uma porção extra do amor e do carinho dele para aqueles que reservam esse dia, como ele pede. Há uma bênção especial no sábado, por isso que ele abençoou esse dia. Então ele não é um dia comum, não é um dia qualquer. Todo dia a gente tem a bênção de Deus, amém, a gente precisa, mas o sábado a gente tem uma bênção extra, especial de Deus. Está aqui, a Bíblia está dizendo isso. Além da bênção, Deus também santificou. Essa expressão santificou quer dizer ele separou. Quando a gente olha a história bíblica, toda vez que uma pessoa era separada para um ofício sagrado, ou que algo era feito para dedicar ao templo, ao santuário, aquilo era santificado, era separado. Hoje, quando a gente vai inaugurar uma igreja, quando a gente vai pegar uma área, um lote, um terreno, e começar a construir uma igreja, a gente faz um culto especial, e a gente dedica aquela área para acontecer apenas um trabalho de culto a Deus. Eu já fiz várias cerimônias como essa. Constrói uma igreja, e aí dedica essa igreja para que possa ali acontecer apenas cerimônias de louvor ao nome de Deus. Por isso que dentro da igreja, as cerimônias são totalmente diferentes do que acontece em qualquer outro lugar. Mesmo um casamento, mesmo um culto de formatura, são louvores a Deus, são cerimônias religiosas. Por quê? Porque aquele espaço foi santificado. Nós aprendemos isso com a Bíblia. Então, santificar é separar. Quando Deus santifica o sábado, Ele está tornando o sábado destacado entre os outros dias. Um dia especial, separado dos demais. Então não tem como mudar isso, é Deus que determinou. E a terceira coisa que Deus faz no sábado, descansou. Aí eu pergunto para você, Deus se cansa de alguma coisa?
Quando está com a imunidade alta, com preparo físico, a gente pode correr alguns quilômetros e não cansa tanto como uma pessoa que não tem esse preparo, não é? Agora, muito mais Deus não cansa de nada. Mas por que Ele descansou? Assim como Jesus, que não precisava batizar, porque não teve pecado, se batizou, Deus também descansa, no sentido de exemplificar a minha e a sua atitude nesse dia. Olha que coisa linda. Quando Deus descansa no sábado, está dizendo: eu quero lhes dar o modelo, o exemplo. Descansem. Descansar é parar, interromper as atividades anteriores. E Deus trabalhou muito, imagina, a criatividade de Deus, exercendo todo o seu poder, a sua glória, para criar cada elemento que nós conhecemos. Desde uma flor até o animal maior e mais complexo, cada detalhe, cada tecido, cada órgão, cada veia, cada artéria, cada célula, cada coisa no seu devido lugar. Olha que coisa linda, trabalhou muito. E aí no sábado ele descansa, ele não cria nada, ele interrompe. Por quê? Porque ele estava dando para mim e para você um modelo de atitude, um exemplo. Aí eu pergunto para você, ela não é especial o sábado? Ela não é importante esse dia? Sem dúvida, o sábado é o dia que nós agradecemos a Deus pela vida e lembramos que todas as coisas foram feitas por meio dele. Deixa eu ver se alguém colocou um comentário aqui para participar com a gente. Várias pessoas participando. A gente fica muito feliz aqui com a participação de todos. Olha o que é dito aqui. A Andréia dá feliz sábado para todos. O Dinho, assim como a fidelidade do casal no Éden foi testada, a nossa fidelidade também está sendo testada no nosso dia a dia. É verdade, Dinho. O Jorge Silva pergunta, por que falamos que vamos para o culto de domingo se já é segunda? É porque eu acabei de falar, né, Jorge? A gente tem que usar a linguagem para as pessoas entenderem, não é? No mundo que a gente vive. Seria muito esquisito, né? Convidar as pessoas usando as mídias da igreja, né? Ei, vamos para o nosso culto segunda-feira à noite? A pessoa ia vir para segunda-feira no tempo do mundo, né? Então a gente tem que realmente usar a linguagem conhecida pelas pessoas, mas saber, especialmente para nosso planejamento, para separar o sábado, de que o dia começa na viração, no final da tarde. Por isso que temos que ter essa prudência, né? Esse bom senso aí, na maneira de se referir ao dia. Muito bem, a Maria Conceição comenta aqui, Deus é o nosso Criador, Jesus Cristo também é o Salvador, e o Espírito Santo também, aquele que nos convence do pecado, nos leva para Jesus. Uma pergunta aqui do Antônio Nascimento. Deus ele foi bem claro em santificar e abençoar o sábado. Será que isso também não pode ser que a volta dele não será no dia de sábado? Muito bem. A gente tem um texto da Bíblia, e eu convido você agora para abrir a Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 24. Vamos ver? Mateus, capítulo 24. Já abri a Bíblia aqui. Vou mostrar agora o texto do porquê a gente vai ler esse texto aí. Mateus, capítulo 24. Vamos ver qual é o verso. Ele vai falar exatamente sobre isso. Está aqui, ó. Mateus 24, versículo 20. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. O capítulo 24, ele fala de duas profecias. A profecia clássica, que nós já aprendemos aqui em outros momentos, que é uma profecia de um cumprimento local. E a profecia apocalíptica, que tem um cumprimento universal. E as duas, elas estão mescladas aqui. Então, duas profecias. A destruição de Jerusalém, que entendemos que aconteceu no ano 70, e a destruição final, que acontecerá antes na volta de Cristo. O final de todas as coisas, o fim dos tempos. Então, Cristo ele menciona aqui, quando ele apresenta os sinais, e ele faz algumas recomendações. Olha, tomem cuidado, se preparem, até das grávidas, porque esse dia vai ser difícil, subam para o monte, cuidado, né, não sejam enganados.
que a vossa fuga não aconteça no sábado. Então, o sábado é um dia em que o povo parava todas as atividades, encerrava toda a sua rotina. Então, Cristo menciona, sabendo, né, desse costume que deveria perdurar durante toda a história da humanidade. Esse texto é muito forte, porque ele evidencia a durabilidade do sábado, não é? A durabilidade do sábado. E ele evidencia também que Cristo, ele não mencionou o dia, não mencionou a hora da sua volta, mas ele faz aqui referência, pelo menos, à profecia clássica, de que se acontecesse no sábado, seria um fator a mais de angústia para aqueles que estivessem aguardando e atentos para o sinal dos tempos. Então, amigo, nós não sabemos se vai acontecer no sábado ou não. O certo é que quando Cristo voltar, a gente for com Ele, a gente vai comemorar um sábado com Ele, porque não vai ter como ser diferente, não é? A gente vai parar todas as atividades e vai viver um sábado muito feliz na presença dEle, mas nós não sabemos qual vai ser esse dia. Deixa eu ver se tem algum mais comentário aqui. A Margarete coloca que o sábado é um memorial da criação. Muito bem lembrado, é isso mesmo. Quando a gente chega numa cidade, existe ali alguma placa, né, de boas-vindas. Você vai numa praça, tem algum memorial, ou alguma menção, ou de uma pessoa, ou de uma família, ou algum fato importante daquele lugar. Então o sábado é um memorial no tempo. Então semanalmente a gente lembra da criação, lembra que Deus é o Criador, porque temos o sábado. Excelente comentário. Aqui a Elisângela comentando que eu sinto que o Senhor também tem uma cura especial no sábado. Amém. De fato, Deus tem a bênção especial para esse dia, não é? O Dr. Jorge Elias faz aqui um comentário. Nossa estrutura biológica, celular e molecular reconhecem naturalmente o ciclo de 7 dias. Deus nos criou sincronizados aos efeitos da primeira semana. É verdade. Teve um período que tentaram mudar o ciclo semanal para 10 dias. O período da Revolução Francesa, a Revolução Industrial, foi um caos. Então, de fato, o homem precisa ter esse ciclo para descanso e renovação das forças. Muito bem. A participação aqui do Marcílio, lá de Parauapebas, um abraço. Muito bem, já morei com a minha família em Parauapebas, um abraço a todos os irmãos de Parauapebas. Aqui mais um comentário. O descanso semanal, o sábado, é completo, pois descansamos tanto na área física, mental e principalmente na área espiritual, pois é um encontro especial com Jesus. Ele mesmo nos deu esse dia para esse fim. Muito bem, fantástico, não é? Essa tríplice função do descanso: descanso físico, descanso mental e o descanso espiritual. Amém, não é? Bom, então já entendemos aí que o sábado, ele é a cereja da criação, ok? É o momento áureo da criação. E ele também é um sinal entre nós e o nosso Deus. A Bíblia descreve para nós vários textos da Bíblia em que o sábado está presente como uma identidade nossa com Deus. O sábado serve como sinal entre nós e o nosso Deus. Está lá em Ezequiel capítulo 20, versículo 20. Então, quando a gente reserva esse dia como diferente dos demais, estamos dizendo quem é o nosso Criador, em quem confiamos e como nós dependemos desse Criador, parando tudo e descansando no sábado. Olha que coisa linda. Agora o descanso é um descanso ativo, não é? Não é ficar o dia todo sem fazer nada. A gente busca crescer na vida espiritual, a gente faz bem ao nosso semelhante. Agora nesse momento a gente liga para pessoas, a gente ensina a Bíblia para amigos, a gente compartilha mensagem de esperança. É um dia ativo. Inclusive, há um grupo de pessoas aqui da igreja que saíram agora há pouco, escoltados pela polícia, e foram entregar 150 cestas básicas em comunidades aqui de Belém, onde há o crime organizado, mas já foi combinado com as comunidades um cadastro de famílias que vão receber agora 150 cestas básicas. Que bênção, não é? E é feito que dia? No sábado. Olha aí que dia especial. Um dia de fazer o bem, um dia de levar o alimento físico, o alimento espiritual. Vamos falar de outro assunto agora na criação? Olha o que a Bíblia diz para nós aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 28. Vamos lá? O assunto agora vai ser sobre família.
família. A gente precisa de família, não é? Como eu amo a minha família. Família é uma bênção de Deus. Olha o que diz aí Gênesis 1, versículo 26 a 28. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Que maravilhoso, não é? Deus, ele deu ao homem o atributo de ser o líder de toda a criação, aquele que teria o domínio sobre toda a criação. E Deus deu ao homem, aliado à sua mulher, na formação do casal, da família, o núcleo da família, não é? O homem, gênero masculino, a Bíblia está dizendo isso, ok? O homem, gênero masculino, com a mulher, gênero feminino. E os dois formam, segundo a Bíblia ensina, uma família. E essa família, então, tem por Deus a bênção de poderem se multiplicar, se procriarem, o dom da vida. Olha que coisa espetacular, não é? Nós encontramos então nesse texto, e agora com outro texto que é o capítulo 2, versículo 18, depois versículo 21 a 24. Olha o que diz o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Agora o versículo 21 a 24. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e fechou no lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe a trouxe, e disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Deus celebrou o primeiro casamento da história, o casamento entre Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher. O plano original de Deus foi esse, e esse plano se conserva ao longo da história, apesar da criação de diferentes uniões que existem no mundo aí. Nós respeitamos, mas preferimos ficar com a criação, preferimos ficar com o desígnio do Criador. O gênero masculino se une ao gênero feminino, em uma união estável, em uma união reconhecida pela sociedade, de fidelidade, de amor, de compromisso, respeito, com o objetivo de poderem estabelecer a formação de uma família. Olha que coisa linda. Então, o casamento bíblico está entre o gênero masculino e feminino, entre o homem e a sua mulher. E Deus então evidencia isso para nós, como uma bênção para as famílias. Deus quer abençoar as famílias, e Ele espera que as famílias o convidem para estar dentro, participando das decisões, participando do dia a dia, para que Ele seja colocado em primeiro lugar na vida de cada família. Uma coisa importante que é mencionada aqui, é que essa união é uma união vitalícia. Hoje se fala de casamento para depois se separar, se não der certo. Não era o plano de Deus isso. O casamento é uma união para a vida toda. Por isso que a Bíblia fala: far-lhe-ei, Deus diz, uma auxiliadora que lhe seja idônea. É alguém que vai estar ao lado dele a vida toda. É tão bonito, né? A gente vê um casal de pessoas idosas e vai conhecer, e eles dizem: estamos casados há 60 anos. Olha que coisa linda, 60 anos casados, 50 anos casados. Começaram jovens ainda, por volta de 20, 25 anos, e já estão juntos há mais de 50 anos. Eu conheço alguns casais assim. Esse é o plano de Deus. E a gente vê, quando um está doente, aí o outro cuida, está com febre, providencia o remédio, está ali ao lado. Olha que lindo isso. Deus tem esse plano
para toda a família, para envelhecerem juntos, para um cuidar do outro, para que os filhos sejam dos dois e possam viver juntos. Então Deus estabeleceu a família com o objetivo de que ela fosse duradoura, vitalícia, por toda a vida, ok? Por isso que um dos compromissos, quando a pessoa vem à igreja fazer um casamento, é perguntado, não é? Você promete ser fiel, honrar essa pessoa até o final da sua vida, ou como diz a expressão, até que a morte o separe? Então veja a importância do estabelecimento da família, ok? Uma coisa importante, na lei de Deus, nós encontramos pelo menos 3 mandamentos que evidenciam o valor da família. O primeiro mandamento que fala da família é o 5º. Deus tem lá a lei dizendo, honrar pai e mãe. Olha bem, o segundo mandamento que fala de família é o 7º, não adulterarás. E o terceiro mandamento que fala de família é o 10º, não cobiçarás a mulher do próximo, ou as coisas do próximo. Vamos pensar juntos aqui. O primeiro mandamento que fala de família é honrar pai e mãe. O que que isso protege? Isso protege o convívio de respeito pelas pessoas que me criaram, que me deram a vida e que cuidaram de mim. Existe uma tendência muito ruim, muito feia no mundo hoje, de abandonar os pais quando estão doentes, idosos, de querer pagar alguém para cuidar e não ficar junto. É claro que se você não mora próximo, há circunstâncias adversas, mas o plano de Deus é que os filhos cuidem dos pais, honrando os pais, de que os filhos novos, que ainda moram com os pais, respeitem. Quando um pai dá uma ordem, quando o pai manda, papai mandou lavar a vasilha, papai mandou fazer alguma coisa, mamãe para ajudar aqui e ali, a gente tem que obedecer. Eu procuro sempre ensinar isso para os meus filhos, e a gente percebe que o mundo de hoje tem vivido uma mudança de valores para pior. Honrar pai e mãe, e depois que eu já estou adulto, eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Todo dia eu mando mensagem para minha mãe e para meu pai, eu ligo para eles, converso, eu os amo muito. Nós precisamos aprender a honrar os nossos pais, valorizá-los, reconhecê-los, mesmo que nós possamos ter pontos divergentes. Ainda assim, temos que amá-los. Honrar pai e mãe. Aliás, esse mandamento ele traz uma promessa. E lhes serão longos os dias de vida na terra. Olha que coisa linda. Toda vez que eu encontro uma pessoa idosa, com mais de 90 anos, eu tenho certeza que essa pessoa honrou seu pai e sua mãe. E aí eu converso um pouco e eu percebo isso. Deus traz uma bênção para aquele que honra o papai e a mamãe. O segundo mandamento na lei que fala de família é não adulterarás. O adultério é a quebra da fidelidade conjugal. Pode ser cometido tanto pelo homem como pela mulher. Só que a infidelidade não é só física. A infidelidade pode acontecer de maneira virtual, emocional. A infidelidade pode acontecer em outras áreas. E é necessário que o casal aprenda a ser fiel um ao outro. O cônjuge precisa ser fiel ao seu cônjuge. Um ao outro precisa manter essa fidelidade. Mas deixa eu dizer uma coisa importante. Deus é o Deus do perdão. Podem acontecer algumas situações onde tem acontecido a falha. Ainda assim, Deus quer manter essa família unida. É possível, com o poder de Deus, existir o perdão e a reconstrução desse casamento. Ninguém quer passar por isso. Ninguém quer enfrentar uma traição. Mas Deus, Ele quer te dar forças. Se houver um arrependimento sincero, se houver uma confissão, um assumir a culpa e um desejo enorme de resgatar o amor e a união por parte da pessoa que foi infiel, a recomendação de Deus: ore, converse com Deus, fale com Ele, peça para Ele reconstruir no seu coração, na sua mente, o amor a essa pessoa. E entendendo Deus te conduzindo a isso, oferte o perdão, porque Deus nos perdoa todo o tempo. E mantenha a sua família unida, para os filhos estarem juntos, unidos. É claro que isso não é um salvo-conduto para outra pessoa continuar vivendo em traição, de forma alguma. Isso é uma oportunidade para que aquele erro não aconteça nunca mais. Mas eu sei que em algumas situações, a dor sentimental, as marcas, as cicatrizes que ficam são tão grandes, que a pessoa que foi ofendida não consegue viver ao lado, em compromisso de casamento com quem ele traiu. Cada um
com a sua vida com Deus, vai saber lidar com isso, vai buscar um caminho para isso. Mas sendo possível reconstruir e manter a família unida, busque esse caminho. É um caminho menos doloroso. Todos os caminhos desses casos são dolorosos, mas esse é menos doloroso, porque a família vai ser restaurada pelo poder de Deus. Assim sendo, aprendemos a importância do casamento bíblico entre o gênero masculino e feminino. A gente está caminhando para os últimos 10 minutos. Se tiver algum comentário, pode fazê-lo. Aqui eu vou ler algumas partes que já foram mandadas. Obrigado pela participação aí da Selma Burquerque, do Raimundo, do Dinho, da Amanda, que coloca: a família é a bênção de Deus em nossas vidas. Amém, Amanda, eu também penso assim. A Cibele Rosa, o Haroldo. O Haroldo faz uma pergunta, deixa eu ler a pergunta dele. O mundo hoje está preceituando uma nova forma de família. A Bíblia se posiciona com relação a isso? Sim, a gente acabou de mencionar aqui que a família original é entre o gênero masculino e o feminino. A Bíblia está dizendo, entre o homem e a mulher. E como nós seguimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós então recomendamos e apoiamos a formação da família bíblica, gênero masculino com o gênero feminino, em unidade, fidelidade e estabilidade, reconhecida diante da sociedade, ok? Mais um comentário aqui. O Dinho: a família é composta de um homem e uma mulher e seus filhos. Perfeito, Dinho. A Conce faz uma pergunta aqui, a Conce Gomes: o meu sonho é casar na igreja, meu esposo ainda não é batizado, por que é permitido casar no civil e na igreja não? Qual a diferença entre os dois tipos de casamento perante a lei de Deus? Muito bem, Conce, foi importante você colocar esse comentário aqui. Nós entendemos que o casamento na igreja, ele é feito entre duas pessoas que são puras entre si e que querem, a partir de uma cerimônia religiosa, iniciar a vida de intimidade. Então, aquele entrar de vestido de branco, que significa pureza, aquele beijo que é dado após o sim, a bênção sacerdotal, é um início ou um prenúncio da intimidade que vai seguir depois. O sexo, ok? Então, o beijo público, feito naquele momento, é um anúncio de que agora, com a direção de Deus, poderão desfrutar aquilo que está reservado por Deus para o casamento, para o compromisso do casamento. Então, quem já está casado no civil, não teve a oportunidade de estar na igreja, pode fazer um culto a Deus de celebração de bodas. Tem gente que comemora bodas de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, 15, 25 anos. Existem nomes para as bodas. Me lembro agora bodas de prata, bodas de ouro. São oportunidades de celebrar a família, o tempo que estão juntos, ok? Isso pode ser feito. Mas aquela cerimônia de casar-se religiosamente é específica para duas pessoas que pertencem à mesma fé e que estão puras entre si, ok? Ficou claro isso? Se você já vive com alguém, já está casado no civil, você também tem a bênção de Deus. Ore, converse com Deus, e Deus vai continuar abençoando a sua família, ok? Vamos ver se tem mais algum comentário aqui para a gente avançar. O Antônio Hugo: segundo o livro de Gênesis, no capítulo 1, fala que Deus criou tarde, parte escura, ou noite, e a parte clara, o dia. Vemos que ele começou então o dia pela parte escura, é isso mesmo, a gente falou logo no início do estudo da lição, ok? Obrigado aí pelo texto que a Márcia Almeida coloca, Isaías 40, verso 8, seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Muito bem, então está aí um texto fantástico para a gente aprender a durabilidade da palavra de Deus. Caminhando então para o encerramento da nossa lição, do nosso estudo, os últimos minutos, o livro de Gênesis apresenta para nós também, não só a criação, mas também a queda, a falha do homem. Olha o que a Bíblia diz para nós sobre a queda do homem. Está aí no livro de Gênesis, nós vamos ler o capítulo 2, versículo 15 a 17. Vamos ver? Gênesis 2, 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem:
De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus deu uma ordem para o casal. Olha, vocês podem comer de todas as frutas, podem viver todas as experiências maravilhosas aqui nesse lugar. Contudo, existe uma árvore, e essa árvore, ela se chama conhecimento do bem e do mal. Por que Deus permitiu essa árvore no jardim? Porque Deus precisava dar ao homem a liberdade de escolha. Isso é chamado de livre-arbítrio. O homem precisava saber escolher se ele quer permanecer com Deus ou desobedecer a Deus. Assim então, Deus falou para o homem, olha, não coma desse fruto, porque se você comer, você vai morrer. A sua vida vai deixar de existir. Você vai se separar de mim, vai desconectar de mim. Eu sou a fonte da vida. Eu tenho o melhor para você. Está vendo aqui ao redor, tudo perfeito, você gostou? Eu gostei demais. Eu gostei da mulher que o Senhor me fez, gostei da natureza, eu gostei de tudo, Senhor, estou feliz. Então, permaneça comigo, e você vai ser sempre feliz. Agora, existe uma opção. Se você quiser conhecer o diferente, é só comer daquela árvore. Agora, não coma, porque se você comer, você vai morrer. Então, a ordem de Deus, ela não foi para atrapalhar a felicidade humana, pelo contrário, foi para disponibilizar para o homem uma fidelidade voluntária. E olha que lição importante, Deus não obriga ninguém a amá-lo. Já pensou você casar, relacionar com alguém, que você tem que ficar obrigando a pessoa a dizer que te ama? Ei, sentido, me diz que ama aí. Já pensou que coisa louca? Não é assim, o relacionamento é voluntário. A gente espera ouvir eu te amo, não é? Um gesto de carinho, e quando ele chega, naquele momento de surpresa, é maravilhoso. Como é bom ter alguém ao seu lado, que te surpreende, que diz que ama, que faz um gesto de amor, não é assim? Não é uma cartilha que tem que ser cumprida, é voluntário, é sincero do coração. Deus espera isso de mim e de você. Agora, Ele antecipou para a humanidade, que escolher um caminho diferente do que Ele estava propondo, era escolher o caminho da morte. E olha o que aconteceu em seguida, olha o que aconteceu. A Bíblia diz no capítulo 3 de Gênesis, versículo 1 em diante: mas a serpente, o mais sagaz entre todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto, comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Que triste, não é? Aqui conta o relato da queda, infelizmente, a entrada do pecado na humanidade. Pecado é desobediência à palavra de Deus. A ordem é clara, a lei era muito bem compreendida, não comer do fruto dessa árvore. Mas quando o primeiro casal come do fruto, eles desobedecem a Deus, aí vem a corrupção, aí vem o pecado, a maldade introduzidas na história da humanidade. Deus, Ele tem para mim e para você também hoje um desejo enorme de trazer felicidade. Só que Ele espera que nós o honremos, obedeçamos a sua voz, cumpramos a sua palavra. É necessário entendermos que não há como termos a bênção de Deus, sermos felizes, se não cumprirmos a palavra de Deus, se vivermos à margem da sua lei. É necessário permitir que Ele transforme a nossa maneira de ser, de viver, e que nós sejamos moldados pela sua palavra, pelo que Ele diz. A Bíblia descreve então que o primeiro casal começou a sentir medo, vergonha, se escondeu de Deus, Deus procurou eles para conversar, e aí então Ele estabelece ali o plano, apresenta o plano que já estava estabelecido para a salvação. Olha o que diz o versículo 12 em diante. Versículo 11 é melhor. Perguntou Deus: quem fez vocês descobrirem que estão nus?
comeste, você está nu, comeste da árvore que eu te ordenei não comesses? Deus pergunta para Adão. Aí versículo 12, então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Disse o Senhor Deus à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí, a Bíblia descreve mais adiante que Deus então, versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Quando Deus vai conversar com Adão, Adão é o líder da casa, né? É o representante do lar, o homem, o desígnio de Deus é esse. E aí, Adão, o que aconteceu? Me conta, por que você está com medo? Por que está com vergonha? Que negócio é esse que está escondido? E ele falou, Senhor, a gente comeu do fruto. Mas, por que você comeu do fruto? A mulher que o Senhor me deu, ela me fez comer. Transferência de culpa. Até hoje é assim, não é? A pessoa vai ser interrogada por alguém, às vezes é em casa, e aí pergunta, por que você fez isso? É porque aconteceu isso, aquilo, é porque fulano. Sempre tem uma explicação justificando o erro e não assumindo o erro. Olha, eu errei, eu escolhi esse caminho, eu tomei essa decisão, me desculpa, me perdoa. Aí então Eva dá uma nova transferência de culpa. Não foi por mim mesma, foi a serpente que me enganou. E Deus então vai até a fonte do que motivou a queda e profere então a sua maldição. E ele descreve algo importante. Olha, a serpente, o inimigo, vai morder o calcanhar da humanidade, vai ferir, mas da descendência da humanidade vai vir um que vai esmagar a cabeça da serpente. Ou seja, o mal está com seus dias contados. A humanidade vai sofrer com esse ferimento, ela vai padecer, ela vai ter momentos tumultuados, difíceis, mas virá o Redentor, que vai pôr fim ao mal definitivamente. Esse texto é chamado de proto-evangelho. O evangelho é isso, Deus se fez um de nós, deu a vida por nós, reassumiu a sua vida, e oferece para mim e para você a eternidade. E ele disse, aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá eternamente. E ele disse, eu vou preparar lugar, e quando eu for, eu voltarei, para que onde eu estou, estejam vós também, disse Jesus. Nós estamos justamente entre esse momento, da sua ascensão ao céu, do seu reinado no santuário, para então terminar o julgamento, e voltar para buscar os seus filhos fiéis. Estamos aguardando a volta de Cristo. O Evangelho tem se cumprido, tem sido apresentado, e ele vai se cumprir de maneira definitiva, com a eternidade que vai ser doada para a humanidade. Assim sendo, o livro de Gênesis traz para nós, não apenas o início da corrupção, do pecado, mas também a apresentação do plano da salvação. Não há salvação sem Cristo, não há salvação sem o Cordeiro de Deus. Não sou eu que mudo a minha vida, é Deus que transforma o meu viver. Deus ele tem um plano para mim e para você, e esse plano é felicidade, é paz, é amor, é união, é respeito, é uma relação gostosa, amorosa entre as pessoas. A gente precisa viver isso, a gente precisa experimentar isso a cada dia, e precisamos aproveitar para colocar nossa vida totalmente nas mãos de Deus. Para terminar, eu queria apenas ler aqui uma citação que está no nosso guia de estudos, que vale a pena ser lida, e diz assim: as mais vigorosas mentes, se não forem guiadas pela palavra de Deus, tornam-se desnorteadas em suas tentativas de investigar as relações entre a ciência e a revelação. O Criador e suas obras encontram-se além da compreensão dessas pessoas, visto que não conseguem explicar esses fenômenos pelas leis naturais,
afirmam que a história bíblica é indigna de confiança. É uma citação do livro Testemunhos para a Igreja. Se a gente não confiar em Deus, se a gente não crer em Deus, a gente vai dar margem para querer ouvir a ciência. E a ciência, amigo, ela não pode trazer as respostas às nossas inquietudes. A ciência não pode trazer paz ao nosso coração. A ciência não pode trazer eternidade, porque a ciência não pode nem curar um vírus que está destruindo vidas e matando pessoas no mundo todo. Mas Deus sim, Ele pode doar vida e vida eterna. Amém? Eu queria convidar você para a gente fazer uma oração. Logo em seguida da oração a gente vai ter um pouco da missão em um outro país do mundo, entender como a missão pode avançar com a nossa participação. É chamado de carta missionária, mas antes eu quero orar com você. E logo depois da carta missionária, nós vamos dar início então ao nosso momento de adoração com a série bíblica Promessas. E nós vamos ter então a companhia de Deus como a promessa dada por Cristo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por estarmos conversando juntos sobre esse tema tão abrangente que envolve a criação. O Senhor é o nosso Criador, nós confiamos em Ti, cremos no Teu amor, no Teu poder. Guia a nossa vida, transforme o nosso coração, abençoe o nosso lar, o casamento de cada um, a família de cada um. Dê-nos vitórias em meio às lutas e diversidades. E por favor, que nós não possamos mais repetir o que Adão e Eva fizeram, de transferir a culpa, mas que possamos confessar o nosso erro, clamar o perdão e viver uma nova vida. Muito obrigado pela criação perfeita, mas que infelizmente, pelas nossas escolhas foi afetada. Mas obrigado porque o Senhor promete criar um novo céu e uma nova terra, e nós queremos viver contigo. Oramos por amigos, familiares, que ainda não aceitaram essa promessa, que ainda não renderam sua vida a Cristo Jesus. Dê oportunidade a eles e nos use para partilhar essa mensagem, esse evangelho de esperança. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.